Abrir o texto bíblico no livro de Salmos 133. É um texto muito conhecido da igreja. Mas a questão, irmãos, você que está aí do outro lado, não é conhecer o texto bíblico. Nós, como igreja, precisamos entender que o importante é viver praticando o que está no texto bíblico da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Salmo 133. 133. Ó, quão bom é que os irmãos vivam ou habitem em união. Vamos repetir juntos, irmãos? Ó, quão bom e suave é que os irmãos em união. Meus irmãos, nós, essa noite no culto de ensino, eu entendo que quando nós aceitamos Jesus, saímos lá do Egito, saímos das trevas e viemos para Jesus, nós estamos dizendo: eu quero ter uma nova vida, eu quero ter um novo pensar, um novo falar, um novo agir. Até porque a palavra converteu-se a Cristo, converteu. Ele agora vive na contramão do sistema mundano. Nós que somos cristãos, nós vivemos na contramão do sistema do mundo que é mau. É um sistema maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz, o que, irmãos? Do maligno. O sistema do mundo é maligno. Se é o sistema maligno, por trás do sistema, Satanás quer matar, roubar e destruir. Então, quando nós viemos para Jesus, aceitamos Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus confronta a gente. A palavra de Deus confronta. O que, pregador? Alguma coisa que precisa melhorar em nós. E eu preciso entender como igreja que a cada dia eu preciso melhorar na presença do Senhor. A Bíblia diz, irmão Orlando, que a vereda do justo é como que, irmão? A luz da aurora. Ela vai brilhando a cada dia. A cada dia o crente vai brilhando. A cada dia o crente vai se convertendo. A cada dia o crente vai se aproximando de Jesus. E o que faz a gente se aproximar de Jesus é exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus. O que está escrito no livro sagrado nos aproxima de Jesus. E eu preciso entender que uma das coisas, irmãos, que faz parte daquele que aceitou Jesus, que aceitou o Evangelho, e o Evangelho entrou nele, é justamente uma palavra chamada comunhão. Você pode repetir comigo? Comunhão? Comunhão. Toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ele agora passou a ter o nome escrito no livro da vida. Ele precisa entender de uma coisa: eu agora faço parte do corpo de Cristo. E esse corpo precisa estar em comunhão. Você não vai ver, teve um pregador que falou isso aqui, você não vai ver o dedo andando sozinho sem o corpo. Você não vai ver o pé andando sozinho. Alguém já viu um pé andando sozinho aí? Ele está ligado aonde? Ao corpo. Você não vai ver a cabeça andando sozinho por aí. Pastor, eu vi uma cabeça andando sozinho. Sozinho? Tem que ter o corpo.
Você não vai ver um braço andando sozinho, só o braço. Ele tem que estar ligado ao corpo, não é? Ora, se eu estou ligado ao corpo, todos os membros desse corpo, ele precisa ter essa comunhão, ele está ligado todos os membros estão ligados no corpo. Quem entendeu, diga amém. Todos os membros fazem parte de um corpo. E nós vamos, irmãos, falar sobre essa comunhão. É uma das coisas que a igreja do Senhor na terra, entenda, essa palavra de hoje é um alerta para nós como crente. Pastor, é para o caju? Não, estou falando para a igreja do Senhor na terra, para o corpo de Cristo. Uma das coisas que nós precisamos buscar a cada dia é a comunhão. Veja que o salmista diz: oh, quão bom! O salmista estava dizendo: haverá resultado essa comunhão. O salmista estava dizendo: isso agrada a Deus, a comunhão. O salmista estava dizendo: ó, quão bom e suave é que os irmãos, aqui fala no plural, os irmãos. E eu preciso entender isso aqui, que a comunhão, irmãos, é um dos aspectos cruciais e característico da igreja cristã, não é? E nós precisamos ter essa comunhão aqui entre nós, na casa do Senhor. Começa aqui. Veja o que diz lá o livro de Pedro, irmãos. O livro de Pedro, 1 Pedro. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante que, vivendo na prática, haverá muitos resultados. 1 Pedro, capítulo 4, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17. 4 e 17. Olha o que diz aqui. Porque já é tempo que começa o que, irmãos? O julgamento por onde? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então os irmãos percebem que essa comunhão, ela começa aqui, na casa de Deus. E nós como igreja, entenda, não estou falando do caju, nós como igreja, nós estamos errando, é aqui dentro. Pastor, diga isso não, a comunhão começa aqui dentro, porque essa comunhão vai exalar, vai trazer essa comunhão lá para aqueles que não conhecem a Cristo. Amém, irmãos? Eu falei que hoje talvez não vai ter muito glória a Deus. Deus quer tratar conosco como igreja, você que está do outro lado, aqui. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E nós como igreja, irmão, estamos errando, é aqui dentro. É na casa, veja a internet aí, veja o YouTube, veja aí as redes sociais. É tanto escândalo, é tanto nome de crente. O que está acontecendo? Está faltando, irmãos, comunhão. A comunhão exalta o nome de Jesus na face da terra. A comunhão entre os irmãos quebra as barreiras. A comunhão entre os irmãos quebra o laço de Satanás. Diga amém por isso. O diabo não gosta de ouvir essa palavra comunhão. A comunhão atrai bênçãos. Oh, glória ao nome do Senhor. A comunhão atrai bênçãos. Recebe a bênção nessa noite em nome de Jesus. A comunhão atrai bênçãos. A comunhão.
Veja o que Pedro falou, começa o julgamento pela casa de Deus. Essa comunhão, irmãos, ela é importante para a igreja do Senhor. E o que é comunhão? Comunhão significa, irmãos, um conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças e ideias. Ideias, valores. O sentido bíblico do termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação. Quem está entendendo, diga amém. A comunhão é um conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças. Por que nós somos crentes? Por que nós temos essa comunhão? Porque todos nós sabemos que nós vamos morar junto naquele grande dia, se encontrar com Jesus face a face. Nós estamos aqui todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Por isso, irmão, que a comunhão, ela partilha as mesmas crenças. O céu que eu vou, a irmã também vai. O céu que o irmão vai, é o céu que eu também vou. Você pode dizer amém por isso? Como fazer para chegar lá naquele grande dia? Eu preciso passar pelo processo da comunhão. É importante que cada membro do corpo de Cristo esteja bem consciente que servir a Jesus é indispensável a comunhão uns com os outros. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar mais em nós como igreja, essa palavra chamada comunhão. Nós estamos criando barreira entre nós mesmos. Eu falo igreja, tá, irmãos? Nós estamos, pastor, criando barreira entre nós mesmos. Você não vai ver um espírita falando de outro espírita. Você não vai ver o católico falando mal do outro católico. Mas você vê no nosso meio crente falando de outro crente. Estamos errando. Você não vai ver lá no candomblé eles falando um do outro. Você não vai ver nessas crenças aí estranhas se atacando um ao outro. E no meio cristão nós estamos brigando com nós mesmos. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: permaneça em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Glória ao nome do Senhor. Para que eu possa ter comunhão, eu preciso andar na luz. Pastor, mas não é carregar a Bíblia? Não. Não é cantar bem? Não. É andar na luz. Veja o que diz aí 1 João, irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 6. Lá pertinho de Apocalipse. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, irmão, eu já sabia. Eu falei, Jesus, não deixa não o Senhor falar essa palavra não, porque não vai ter muito glória a Deus na igreja. E o Senhor falou no meu coração: você não prega pelo glória. Você prega cumprindo aquilo que eu colocar no seu coração e na sua boca. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A única maneira de nós termos comunhão é andar na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, veja que o salmista diz: ó, quão bom que os irmãos vivam. Louvado seja o nome do Senhor. Vivam em quê, irmãos? Vivam
em união. Aqui fala de comunhão. Aqui fala de estar juntos. Por isso que nós congregamos. Por isso que há a casa do Senhor aberta para nós congregar. Irmãos, não me leva a mal, é um alerta para nós. Uma pessoa que está em comunhão, ele congrega. Ele quer tá junto. Uma pessoa que está em comunhão, irmão, ele se alegra em congregar. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10 e 25. Abra sua Bíblia se você pode. Hebreus 10 e 25. Aqui tem um alerta para nós, irmãos, como igreja do Senhor. 10 e 25. Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação como é costumes, não é? Como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns com os outros, louvado seja o nome do Senhor, quanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Você pode dizer amém, irmãos? Congregar. Eu preciso entender. Eu estando em comunhão, eu tenho o desejo de congregar. O que é congregar? É estar junto, é se agrupar. É convocar pessoas no mesmo local, com o mesmo propósito. Faz parte da comunhão. Nós que estamos aqui hoje, irmão, só em nós estamos aqui, isso faz parte da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Você está em comunhão? Dá um glória a Deus aí. Está em comunhão? Faz parte da comunhão. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de falar, mas todos nós somos membros do corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Estarmos na casa do Senhor, congregando, faz parte da comunhão. Como é que uma pessoa, irmão, congrega numa igreja uma vez por mês? A cada 2 meses? Ele não está em comunhão. E agora, irmão, depois da pandemia, surgiu agora os que congregam em casa. Hoje tem até Santa Ceia online. Outros dizimam pelo Pix, numa igreja que nunca foi, num pastor que nunca conversou com ele. Que comunhão é essa? A comunhão me faz congregar. Está na igreja, está nos cultos, aleluia, só a irmã Luiz deu glória, mas tudo bem, está na igreja, é terça, quinta, sábado, domingo, eu quero estar em comunhão, eu quero ver o meu irmão, eu quero cantar com o meu irmão, eu quero me alegrar com o meu irmão. Você está alegre nessa noite? Olha que bonito, irmão, estamos aqui em comunhão. Nosso irmão veio lá de Morro Agudo, isso é comunhão. Ele deve ter pensado, eu vou lá na igreja, porque eu quero congregar com os meus irmãos. Nós somos uma família, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém chega de fora, ele já pergunta logo, tem alguma igreja evangélica aqui? Por quê? Porque eu quero congregar, eu quero cooperar com os meus irmãos, aleluia. Isso é comunhão, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Só quem está em comunhão, abra a boca e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, Nando, que o salmista diz, ó, como bom que os irmãos vivam em união, em comunhão. Quando a gente deixa de vir à casa do Senhor 1 mês, 2 meses, sente tanta falta, né, irmãos? Tem irmãos aqui que quando falta um culto, 2 cultos, parece que faltou um ano inteiro. Sente a falta. Pastor, como é que eu sei que eu estou em comunhão? É quando você está em casa e você não se importa de vir ao templo. Você está perdendo a comunhão. Claro, se for por enfermidade, por trabalho, uma faculdade, não é isso que eu estou falando. É aqueles que ficam em casa e não vêm ao templo. Ele não sente aquela chama da comunhão na sua vida.
Aleluia! Mas quando o crente, irmão, tem a comunhão, mesmo trabalhando à noite, ele está lá no serviço. Os meus irmãos agora estão cantando. Os meus irmãos agora estão louvando ao Senhor. Ele está lá no serviço, mas pensando aqui no templo. Ele está lá na faculdade, mas pensando na igreja. Isso é comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está lá no hospital, mas está pensando, hoje é culto de ensino, hoje é culto de oração. Ele está em comunhão, ele está ligado, irmãos. Isso é comunhão, isso é estar juntos. Quando a pessoa, irmão, não sente a alegria de estar no templo, na casa do Senhor, irmão, segundo a Bíblia, ele não está em comunhão. E não venha tapear não, porque não está em comunhão. Pastor, só tenho vontade de vir na igreja no domingo. Só me dá vontade no domingo. Irmão, posso ser sincero, segundo o texto bíblico, ele não está em comunhão. Comunhão fala de participar, juntar-se. Ele está junto, ele quer sentir o calor de estar na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o congregar faz parte da comunhão. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Versículo 16, estamos falando sobre Salmo 133. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Veja o que é essa comunhão. Romanos 12 e 16. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o verso 13. Aqui fala o amor cristão. Paulo falando aos irmãos de Roma, aos romanos. Quando eu estou em comunhão, eu faço isso aqui, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. A comunhão, escuta isso aqui. Presbítero Eduardo, irmão Cláudio, a comunhão me faz comunicar as necessidades com os... os irmãos estão ouvindo, com os santos. A comunhão me faz comunicar. Eu não comunico aqueles que estão em trevas. Eu não comunico aqueles que estão fora do corpo. Eu não comunico aqueles que não conhecem a Jesus. Não, eu vou comunicar as minhas necessidades, pedir oração para quem também está em comunhão. Meu irmão, ore por mim, minha irmã. Deus vai dar vitória, minha irmã. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comunico a necessidade com os santos. Como é que uma pessoa, irmão, está passando por uma luta, um problema, e vai comunicar com uma pessoa que está fora do corpo? Dá para dar um amém, irmã Dula? Hoje não vai dar muito glória a Deus, não. Pelo menos tem um glória a Deus ali. Até a minha esposa não está dando glória a Deus hoje. Aleluia! Jesus está falando nesta noite. Comunique a sua necessidade aos santos, porque os santos rogam ao Senhor e Ele abençoa, Ele resolve os problemas, Ele faz o impossível. Tudo isso faz parte da comunhão. Comunicar a necessidade para uma pessoa, irmão, que bebe, fuma, se prostitui. Comunicar a sua necessidade a uma pessoa que não é crente, não nasceu de novo. Comunicar a necessidade para uma pessoa que não professa a mesma fé que nós. Não. Estou passando por uma luta, por um problema. Por isso que sempre aqui nós falamos, irmãos, quem precisa de oração? Pastor, ora pela minha mãe, pelo meu pai. Isso é comunicar a necessidade para os santos. Pastor, eu vou fazer uma entrevista ali, para que Deus coloque as mãos ali no emprego. Nós estamos aqui orando, buscando. Glória ao nome do Senhor. E também, irmão, a comunhão me faz abençoar. Versículo 14. Abençoar os que vos perseguem. Por isso que Davi diz: ó, quão bom e suave é
que os irmãos vivam em união. A comunhão, irmão Orlando, já vou caminhar para o final. A comunhão, eu abençoo aqueles que me perseguem. Eu abençoo aqueles, eu abençoo e não amaldiçoo eles. Não. Jesus, está nas tuas mãos, Senhor. Estou sendo perseguido, mas Jesus, toma a frente, toma a direção. A comunhão me faz, versículo 15, Paulo falando para os irmãos de Roma, os romanos. A comunhão me faz alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quantas lágrimas não foi derramada aqui nesse templo aqui? Esse templo aqui tem 34 anos. Quantas lágrimas foi derramada nesses bancos aí? Quantas lágrimas, quantas orações e quantas respostas de Deus aconteceu aqui nesse templo? Oh, se eu fosse você, eu dava glória ao nome do Senhor. A comunhão faz isso. A comunhão faz essa igreja estar há 34 anos com as portas abertas. É a comunhão, pastor Edson. É os santos orando, buscando o Senhor. É a comunhão que faz o templo estar aberto há 34 anos. Aleluia! E esta comunhão aqui no Caju, o diabo não vai impedir. Essa comunhão vai nos levar à terra prometida, a Nova Jerusalém. Olha para o seu irmão aí, só olha. Se ele der glória a Deus, é porque ele está em comunhão com você. Dá uma olhadinha para ele. Ele deu glória a Deus? Então ele está em comunhão. Aleluia. 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 Aleluia, glória ao nome do Senhor. Essa comunhão é aqui na igreja, é lá na casa, é no trabalho, é na rua. Comunhão, 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 comunhão. O inimigo se levantando, mas eu estou em comunhão, porque a minha bênção vai chegar, a minha vitória vai chegar no nome de Jesus Cristo. A comunhão. Alegrar com os que se alegram. Quantos cultos de ação de graça não teve aqui nesse templo? Culto de ação de graça. Irmão, vai ter um culto de ação de graça pela bênção da irmã. Oh, isso é se alegrar, irmão. Agora, esse mês teve o bolo aqui do pastor. Vamos estar em comunhão, se alegrando pelos 49 anos que o Senhor tem dado ao anjo da igreja. Isso é comunhão. Culto de ação de graça. Outra coisa é que aos pouquinhos está se acabando. Antigamente tinha mais. Recebi uma bênção, vou fazer um culto de agradecimento a Deus. E às vezes a pessoa diz: pastor, eu quero tal bênção. Se eu receber, eu vou realizar um culto. A bênção chega, a pessoa esquece do culto. Aqui mesmo aconteceu um caso aqui, nessa igreja. Eu estou esperando esse culto. Já tem um ano já. Esqueceu do culto. Aqui. Pastor, Deus vai te dar a vitória. E o culto? Oh, glória. Não, pastor, porque o culto fica muito caro. Tem que dar coxinha para o povo, Coca-Cola. Irmão, esquece essas coisas. Faça o culto. Pastor, não tem condições, tem que dar bolo. Irmão, quem disse que o culto de ação de graça tem que ter bolo e refrigerante? Quem disse isso aí? Está na Bíblia isso aqui? Não. É bom? É. Claro que é bom. Nós vai lá, toma um refri, irmão Luiz também, uma Coca-Cola. É muito bom. Mas o principal é o culto, rendendo glórias ao nome do Senhor pela grande vitória. Aleluia, com bolo ou sem bolo, eu preciso ser grato ao Senhor. Aleluia, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Verso 16: sede unânimes entre vós. Aqui fala de comunhão. Unânime significa um grupo. Escute bem isso aqui, você que está pela rede social, nós como igreja.
A palavra unânime significa um grupo em que todos os membros concordam com decisões tomadas. Pastor, mas eu tenho uma ideia diferente. É errado? Não. Cada um tem um pensar. Mas no final, nós somos unânimes. Decisão aprovada. Eu queria que fosse dessa forma. Mas a comunhão me faz ser unânime. Que haja o quê? Unânimes entre vós. Isso fala de concordância. Aqui, irmão, no bairro de Leme, aqui na cidade de Leme, eu não encontrei ainda esse crente. E se vier, Jesus pega ele e dá um chacoalhão nele. Eu passei numa igreja, não vou falar o nome da igreja, porque está na internet, que tem uma irmã lá que o nome dela, nós colocamos a irmã Não Concordo. É a irmã Não Concordo. Tudo que ia ser feito na igreja. Pastor, não concordo. De tanto ela não concordar, ficou o nome dela, apelido de Não Concordo. Eita, chegou a irmã Não Concordo. Tudo que se ia fazer. Parece que ela tinha alegria de fazer isso. Ela tinha alegria de fazer assim com a mão. Pastor, eu não concordo. Isso é um perigo. E se não concordar, se tiver ação maligna por trás, o crente não está em comunhão. Essa palavra unânimes, Paulo diz para os irmãos de Roma, sede unânimes. Concordem. Nós somos um membro. Por exemplo, aqui tem duas mãos. Se eu pegar um peso com essa mão, um peso. Essa aqui está livre. Um peso. Você está pegando um peso. Uma sacola pesada com essa mão. Você não vai dizer essa aqui, ei, eu não concordo com esse peso. Não. Você pega uma sacola aqui e vai carregando a sacola e a outra mão acompanhando o corpo. Se você pegar um peso com essa mão aqui, esquerda, essa vai estar leve. Ela não vai dizer para a mão, ô mão, eu não concordo, só você está carregando. Não, ela vai acompanhar porque ela faz parte do corpo. Posso ouvir amém, irmãos? Nós, Igreja do Caju, temos que entender isso aqui. Os irmãos entendem. Nós fazemos parte do corpo. O corpo se alegra com a bênção da irmã. O corpo concorda com o que aquele irmão está fazendo. É para o bem da obra, então eu concordo com ele. O que não for para o bem da obra, não tem como concordar. Não. É para o bem da obra, é para o crescimento da obra, é. Então, eu estou em comunhão, eu sou unânime, pode contar comigo, pode contar com a igreja, nós estamos aqui para ajudar. Unânimes. Por exemplo, eu tive uma reunião com o pastor presidente. E o pastor presidente conversou comigo. Algumas mudanças. É natural. Outro pastor chegando. Uma resposta que eu dei a ele, lá no seu gabinete. Estava ele e mais 3 pessoas, comigo 4. E Jesus também estava lá, 5. Vou carregar isso aqui pro resto da minha vida, lá no seu gabinete. Ele disse, meu pastor presidente, conte sempre comigo. Aleluia. Meu pastor presidente, conte sempre comigo. Tá bom para você, meu pastor presidente, conte sempre comigo.
Isso é comunhão. A comunhão, eu passo a entender que eu estou debaixo dos cuidados de Deus. A comunhão nos faz entender que Deus vai cuidando de mim, da minha família, de você e da sua família. A comunhão, guarde bem isso, prepara o glória, irmão Toninho. A comunhão atrai bênção para mim e toda a minha parentela. Por que o diabo está trabalhando hoje em dividir, inimizade? Por quê? Porque ele não quer a igreja em comunhão. Pode comigo. Isso faz parte da comunhão. Sede unânime, acomodai-vos nas coisas humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Quando fala não sejais sábios em vós mesmos, em outras palavras, vocês são um corpo, um ajuda o outro. Como é bom, meus irmãos, essa palavra comunhão, glória ao nome do Senhor. Veja a importância da comunhão. Salomão chega a dizer que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Coloca aí, meu irmão da mídia, Eclesiastes 4 e 9. É melhor dois do que um. Glória ao nome do Senhor Jesus. Já vou concluir, meus irmãos. Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, irmãos, o que acontece, irmão? O outro levanta. Glória a Deus. O seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E também se tiver dois dormindo, um aquece o outro. Amém, meus irmãos? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Versículo 12. Meus irmãos, percebam a importância da comunhão. 2, se um cair, outro levanta. Eu sempre falo aqui para os meus companheiros, eu estou aqui no meio, sentado aqui, está aqui o pastor Edson do lado direito e do lado esquerdo. Claro, os irmãos entendem bem, uma linguagem figurativa, E o nosso irmão Luiz precisou viajar. E eu conversei com ele aqui no bairro, e ele foi para São Carlos. Falei, irmão Luiz, e se eu cair para o lado esquerdo, quem é que vai me segurar lá na igreja? Uma linguagem figurativa. Quem vai me segurar se eu cair para o lado esquerdo? Faz falta. Pastor Edson, se eu cair para o lado direito, quem me segura? Eu estou aqui. Quem vai me ajudar? Não, pastor, eu quero ver sozinho. Ninguém consegue ver sozinho. Adão estava sozinho no jardim, andando de um lado para o outro, meio perdido. Deus falou, não, esse moço está sozinho, eu vou preparar uma mulher para ele. Aqui já fala de comunhão. Só que quando Deus prepara a mulher da costela do homem, aí veio quem? A serpente, que não quer ver a comunhão. Irmão, cuidado com a serpente dentro das igrejas, irmãos. Se ninguém falou amém, irmão Vera. Cuidado com as serpentes. Elas entram na igreja, irmão, se veste de crente, carrega a Bíblia, é serpente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa igreja está revestida com o poder de Deus. E se vier serpente aqui dentro, ela é queimada pelo fogo de Deus que consome o pecado. Cuidado, as irmãs que lideram os departamentos, cuidado com as serpentes nos grupos. Cuidado. Pastor, cuidado com as serpentes no corpo de obreiro. Isso aqui serve para toda a igreja no mundo inteiro. A serpente quer dividir. E ela chegou conversando, uma conversa macia, né? Não é bem assim não. Deus falou, mas não é bem assim não. O que ela queria fazer? Tirar a comunhão. Às vezes no trabalho, os irmãos que trabalham em empresa, cuidado lá. Não estou aqui dizendo que tem, viu, irmão? Mas cuidado no trabalho, porque às vezes um funcionário
Ele começa a ver Deus prosperar, Deus abençoar, porta aberta, e assinando um contrato, e Deus multiplicando. E cuidado que de repente um funcionário ali pode ser uma serpentezinha para tentar tirar essa comunhão. Dentro de casa, no lar, no meio da família. Pastor, mas a minha família é crente. Pois é, mas Pedro também era crente. Pedro estava do lado de Jesus. Às vezes um programa de televisão pode... A serpentezinha está por ali. Uma fala que ninguém entendeu direito. Pode ser a serpente por ali. Aí começa o filho contra o pai contra o filho. Dentro de casa. A serpente pode estar ali tentando atrapalhar a comunhão. Às vezes a família está em paz, está em comunhão. Aí vem aquela fofocazinha. Irmão, a fofoca também tira a comunhão. Eu disse-me disse. Ó, fulano disse, fulano falou. Quem falou? Falaram. Mas quem é? Falaram. Mas não tem nome. Falaram. É a serpente, irmão. É o diabo, irmão. Mas a igreja continua em comunhão. Esse negócio de falaram, disseram, me disse, isso é coisa do inimigo, irmão. Ninguém falou amém, Nando? Cuidado com isso aqui. Falaram, disseram, e o que mais, Nando? Falaram, disseram. Eu falei mais um aqui, esqueci agora. Cuidado com isso aqui. Quem falou? Ninguém sabe quem. Falaram. Estão dizendo. Ah, sim. Falaram, disseram e estão dizendo. Mas quem é? Ninguém sabe o nome. Mas ninguém sabe o nome. Disseram. Estão dizendo. Ah, o crente que está em comunhão, ele está debaixo do sangue de Jesus. A minha família, a sua família está debaixo da bênção. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é melhor dois do que um. Porque um esquenta o outro. Ah, quando eu era solteiro, irmão, eu passava frio. Solteiro, frio, sozinho ali. Porque eu casei, irmão Dola. Época de frio, eu já agarro nela. Um esquenta o outro. Glória ao nome do Senhor. Esquenta o outro. Não, pastor, nós dormimos separados. Então você não está em comunhão, não. Crente não dorme separado, irmão. Não. Pastor, eu durmo separado, virado para o lado da parede de lá, e ela para o lado da parede do outro lado. Então está faltando comunhão lá. Pastor, já faz tempo que nós não damos uns beijos um com o outro. Está faltando comunhão lá também. Ah, pastor, já passou o tempo. Não, a comunhão continua tudo acesa, irmão. É casado, é debaixo do sangue de Jesus, um com o outro. A família precisa ver isso, os filhos precisam ver isso. Esse negócio do camarada sair e ficar o dia inteiro fora porque não aguenta ficar em casa, irmão, isso é falta de comunhão. Eu conheci um, não vou falar o estado, estou aqui pela internet. Sabe o que ele falou? Irmão, pastor, crente. Pastor, eu prefiro ficar andando na rua do que ficar em casa. Crente da Assembleia de Deus. É sentar junto. De vez em quando eu sento com a minha esposa lá no sofá, nós dois. Ó, bora assistir um culto aqui. De vez em quando ele fala, pai, vamos assistir um filme aqui evangélico. Ele bota lá um filme evangélico lá. Senta nós dois. Eu e a minha esposa aqui. Fala, faça a pipoca lá, que eu quero lembrar as épocas antigas. Sentar nós dois juntos. É para dar comunhão, irmãos. Os filhos em comunhão. Se um gritou com o outro, opa, na nossa casa, nada vai tirar nossa comunhão. Se a menina gritou à mãe, opa, está repreendida em nome de Jesus, a nossa casa está em comunhão para morar no céu. O menino gritou ao pai, gritou uma vez, irmão, se não brecar, vai gritar você pro resto da vida. Breca, opa, ei. Não. A nossa casa, os antigos diziam que a casa do crente é um pedacinho do céu. Posso ouvir amém, irmãos? Comunhão. Comunhão no passeio, dentro do carro. Glória ao nome do Senhor. A comunhão faz isso, irmãos. Glória a Deus. Veja o que faz a comunhão também, para nós concluir. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3 e 16.
Já vou terminar, irmão Nando. Colossenses 3,16. Quando eu estou em comunhão, a palavra de Cristo habita onde, irmãos? Em vós. Não é em mim, é em vós. Aqui fala de comunhão. Está em comunhão lá na sua casa, irmão? Diga amém, está em comunhão? Eu estou em comunhão, se eu estou pregando, estou em comunhão. Pastor, eu fico uns dias sem falar com a esposa. Fico 2 dias meio que bicudo. Arranca esse bico. Não pode. Pastor, eu fico uns dias sem falar com ele, sem falar. Casa de crente? Não, repreende isso aí. Não pode. Pastor, eu estou bicudo com a esposa, bem bicudo. Hoje não é culto para casal não, tá, irmão? Mas Deus está falando com nós aqui. Fico bicudo com a esposa, fico uns 3 dias sem falar com ela. Não. E a comunhão? Nós somos crentes. O julgamento começa na casa do Senhor, aqui dentro. Essa palavra que eu estou falando, irmão, você não vem pregando por aí não, irmão. É muito raro você ir pregando isso aqui. A comunhão, irmãos, é importante para nossas vidas. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Fala de comunhão. A comunhão me faz, quando se reunir, tem o quê, irmão? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tem que ter isso. Salmos, hinos, cânticos. A casa pastoral está ali. São 3 anos. Estamos aqui, está lá. Todos que vão lá, chegou lá para falar mal de pessoas, já está fugindo daqui. Epa. Não, aqui não. Que é a casa de crente. Se dizia no Pernambuco que às vezes o sujo quer falar do mal lavado. Lá no Pernambuco fala isso aí, não sei se aqui fala. É o sujo ou o mal lavado. Opa. Não, irmão, teve uma situação uma vez aqui no bairro, assim que eu cheguei. Aí, opa, vamos levantar, vamos orar. Não, pastor, mas eu queria... Não, vamos orar. Essa pessoa nunca mais foi na casa pastoral. Você quer repreender o mal? Quando você perceber que não há comunhão, levanta e faz uma oração. Deus está falando comigo e com a igreja e você que está do outro lado. Percebeu o mal, levante e faça uma oração com todo mundo junto. Glória ao nome do Senhor. Então, a comunhão, irmãos, é importante na vida do crente. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Por isso que o salmista diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra. E às vezes eu fico pensativo comigo mesmo. Senhor, o que está faltando hoje no meu cristão? Porque se você traz uma palavra desta, alguns nem vêm mais, outros nem congregam mais nas igrejas. Mas eu creio que esta palavra, ela serviu de alerta para mim, para nós, como igreja do Senhor. Guarde bem essa palavra. Quando você estiver saindo por esse portão, o Espírito Santo vai falar no seu pensamento: comunhão. Comunhão. Eu preciso ter essa comunhão. Se precisar amanhã ou depois ir lá, abraçar uma pessoa lá, abraça a irmã, abraça o irmão. Pastor, eu senti de Deus de abraçar aquela pessoa lá que me fez tão mal. Aquela pessoa não está fazendo mal só para você. Ou melhor, aquela pessoa que lhe fez mal,
ela veio mandado pelo adversário para tirar a sua comunhão. Quem vai perder não é ela, é você mesmo. Você perde a comunhão. Vai lá. Irmão, deixa eu dar um abraço em você. Você quebra toda ação maligna. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil, mas a comunhão me faz ter coragem de ir lá. Um filho. Às vezes a gente fala uma palavra com o filho que fica meio agitado e magoa o filho. Nós pais precisamos ter esse cuidado. Falo eu também. Diz o filho está magoado. Uma palavra dura. O filho ficou triste. Percebeu? Meu filho, me dá um abraço aqui. O pai quer o melhor seu. A filha, às vezes, uma palavra dura, uma palavra áspera. A filha fica triste. Vai lá. Ô, minha filha, dá um abraço aqui. O pai quer o seu melhor. Nossa família precisa estar em comunhão, minha filha. Vem cá. Vamos ali numa pizzaria ali, né, Jadiel? Vamos na pizzaria lá, vamos tomar uma pizza lá. Os irmãos gostam de ir para a pizzaria aí. Vamos lá no jantar lá. Vamos lá jantar, só nós, a família, só nós. Dia que não tem culto. Tem o culto. Pastor, eu estou jantando na hora do culto. E a comunhão com os irmãos? Claro, se possível, marca outro dia, se possível. Como é que você se sente comendo cachorro quente na hora de um culto? Pastor, estou aqui comendo, sujando a boca de ketchup e maionese. E os irmãos lá em comunhão, lá no templo. Como é que você se sente? Não sente nada? Então a comunhão já, ó. Como é que a pessoa se sente na hora do culto, sentado no sofá com as duas pernas levantadas, assistindo um programa de televisão, no horário do culto? Não passa nada na mente dessas pessoas. Eu estou aqui com as pernas levantadas, mas os meus irmãos estão no culto. Oh, glória a Deus. Nando, eu falei que hoje não é da para dar glória a Deus não, Nando. Nando está só rindo ali, Nando. Você está rindo, né? Depois o pastor que aguenta depois. Como é que nós se sente? Comendo carne, irmão, carne assada. E os meus irmãos lá na igreja. Será que essas pessoas não sentem nada? Não, pastor. Não sente não. Então está faltando a comunhão. Primeiro eu venho o culto. Hoje é terça? Amanhã é o cachorro quente. Viu, irmão Luiz? Pode marcar para amanhã se quiser. Pode marcar para amanhã. Churrasco. Porque amanhã não tem culto. Quinta-feira, não posso lanchar quinta, porque tem culto. Eu estou em comunhão. Eu quero ver os meus irmãos. Eu quero ver o meu pastor lá falando de Jesus. Eu quero ver os meus líderes lá. Quinta-feira. Sexta-feira, aí eu vou comer lá o cachorro quente. Infelizmente, hoje não está sendo assim, irmãos. Nós estamos trocando. Santa Ceia, minha esposa sabe o nome, não vou falar. Uma irmã lá por onde eu passei, ela ia fazer compras no dia da Santa Ceia. Se tiver alguém lá vendo, vai saber quem é já. Mas não falei o nome, mas tudo bem. Fazer compras. Quantas vezes essa irmã chegou para mim, pastor, eu não vi nascer porque eu fui fazer compras. Compra do mês, da Santa Ceia, irmãos. Eu olhava assim, para manter a comunhão. Irmão, tá bom, irmão. Se a irmã acha que a compra está acima da mesa, de sentar à mesa do Senhor, então. Amém, irmãos? Que sirva de alerta para nós, como igreja, para mim também. Vamos darmos prioridade às coisas do Senhor. Ele primeiro, tudo primeiro Ele. Sim, se possível. Entenda bem, se possível. Não, pastor, não, entenda bem. Tem coisas que não tem como. Às vezes uma consulta médica, não é isso, Eduardo? Uma consulta médica, uma enfermidade. Entenda, irmãos. Um estudo, uma faculdade,
Enfim, não é isso que eu estou falando, irmãos. Tem dia que não dá para vir mesmo. Tem um compromisso ali que não pode adiar, não é? Mas é aqueles que não vêm à casa do Senhor, não dá prioridade a estar em comunhão. É mais ou menos assim. Se o médico perguntar, que dia você pode vir aqui se consultar? Que dia você pode vir? Ah, eu só posso vir terça e quinta. Tá mais ou menos assim. Que dia que você pode vir aqui? Deixa eu ver o dia. Terça? Não fala. Quarta-feira. Sexta-feira. Amém, meus irmãos? Igreja do Senhor, fiquemos em pé, irmãos, que essa palavra fale mais em nossos corações. Agradecer aos irmãos da mídia, não é? Pelo trabalho. Também louvar a Deus pelos irmãos que vieram cooperar nesse culto.